A pandemia tem um novo epicentro, a América Latina, onde as taxas de contágio têm apresentado uma aceleração preocupante. A situação sanitária, especialmente do Brasil, levaram os Estados Unidos a adotarem uma medida drástica e proibirem a entrada de brasileiros ou de qualquer pessoa que tenha estado no país nos últimos 14 dias. Entre os destaques dessa semana na cobertura do Diário, também estão a alta do 1000º paciente com Covid-19 atendido nos hospitais de campanha do Recife e mais um capítulo do embate entre o presidente Bolsonaro e o STF. Começamos a semana com uma boa notícia. Na edição da segunda, o Diário mostrou que Pernambuco registrou um novo recorde de pessoas curadas do novo coronavírus. Nos registros das unidades de saúde referentes a um só dia, houve a confirmação de que 2.046 pacientes haviam se recuperado da doença. Antes, o recorde tinha sido na quinta-feira da semana passada, quando foram registradas 1.018 curas. Outro destaque do dia foi a publicação feita por Bolsonaro nas redes sociais, mostrando um trecho da Lei de Abuso de Autoridade. A postagem, entendida como um recado aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, foi feita 2 dias depois de o ministro do STF, Celso de Mello, ter divulgado o vídeo de uma reunião ministerial em que tanto o presidente quanto alguns dos seus ministros podem ter cometido crimes. A matéria mostra ainda que Bolsonaro participou novamente de uma manifestação contra o Congresso e o STF em Brasília. Durante o ato, ele tirou a máscara, contrariando as regras decretadas pelo Distrito Federal. Ele também voltou a causar aglomeração em frente ao Palácio do Planalto. O Diário também mostrou que o presidente americano, Donald Trump, não só proibiu a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, como estendeu a medida a qualquer estrangeiro que tenha estado no Brasil nos 14 dias anteriores. Segundo ele, a medida é uma providência para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Ao comentar a determinação, Trump afirmou: "Não quero pessoas vindo para cá e infectando o nosso povo." Os Estados Unidos é o país com o maior número de casos de Covid-19 no mundo, com mais de 1.700.000 notificações da doença. Na terça, trouxemos a informação de um estudo da FIEP, apontando que 84% das empresas pernambucanas que solicitaram ajuda aos bancos não conseguiram liberação de recursos. A negativa, de acordo com a entidade, é resultado do aumento de garantias exigidas pelos bancos e pela burocracia. O levantamento mostra que as empresas mais afetadas durante a pandemia são as do setor de construção civil. Outra notícia de grande repercussão do dia mostrou que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, suspendeu as pesquisas sobre a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus. A medida foi tomada 3 dias depois do lançamento do estudo mais abrangente sobre o tema, publicado na revista científica The Lancet. O levantamento mostra que o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina estava ligado a um maior risco de arritmia e mortes quando comparado a pacientes que não usavam as drogas. Por conta da recomendação, a Prefeitura do Recife retirou o medicamento do protocolo de tratamento da doença em hospitais da rede municipal. Mostramos também que o Recife, com um índice de isolamento de 61,3% registrados no último domingo, é a capital brasileira com a maior taxa de distanciamento social. As informações são do ranking de isolamento social divulgado pelo Ministério Público de Pernambuco. Entre as capitais, o Recife é seguido por Macapá, com 61%, e Maceió, com 59,6%. Em relação aos demais estados da federação, Pernambuco ocupa o 4º lugar, ficando atrás do Amapá, com 60,73%, do Acre, com 58,85%, e do Rio de Janeiro, com 57,44%. Já na quarta, o Diário trouxe uma constatação alarmante. O que era provável se tornou fato na América Latina. A região foi considerada o novo epicentro da pandemia pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Além disso, a taxa de contágio da doença continua acelerando em alguns países da região, como Brasil, Peru, Chile, Equador e Venezuela. Também foi destaque a matéria da repórter Marcionila Teixeira, mostrando que padres e paroquianos das igrejas católicas da região metropolitana do Recife vêm recorrendo à criatividade para enfrentar a redução de até 60% nas contribuições dos fiéis durante a pandemia. Para ajudar a pagar as contas, os salários e as ações sociais das paróquias, as iniciativas vão desde a venda de alimentos e confecção de máscaras e velas até o desenho de caricaturas.
O padre Ivanilson da Silva, de 30 anos, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Jaboatão dos Guararapes, está enfrentando a crise com a venda de bolos, pamonha, canjica e cocada. Também mostramos a história de Manuel Leandro do Nascimento, de 76 anos, o 1000º paciente a receber alta dos hospitais de campanha montados pela Prefeitura do Recife. Hipertenso e diabético, ele estava internado havia 25 dias na Unidade dos Coelhos, no centro do Recife, e passou 2 semanas na UTI. Na quinta, mostramos que os impactos da pandemia vêm refletindo de forma intensa no mercado de trabalho nacional. Só em abril, o Brasil registrou a perda de mais de 860 mil vagas de emprego. É o pior resultado já medido pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, desde que o levantamento começou a ser feito, em 1992. No mesmo mês, Pernambuco ocupou a 9ª colocação entre os estados que mais tiveram perda de vagas. Outra matéria do dia revelou que a maioria dos brasileiros é favorável ao confinamento radical, o chamado lockdown, para combater a transmissão do coronavírus. Ao mesmo tempo, a população do país tem saído mais de casa em cidades que estão em quarentena devido à pandemia. A pesquisa, feita pelo Datafolha, mostra que 60% das pessoas ouvidas se mostraram favoráveis às medidas mais rígidas para promover o isolamento social. O lockdown foi aplicado sem sucesso em lugares como Belém e vem sendo alvo de discussão em São Paulo. Nesta sexta, o Diário deu destaque ao plano de reabertura das atividades econômicas em Pernambuco, que deve durar 11 semanas a partir deste domingo, quando acaba o período de regras mais rígidas para a quarentena. A reabertura do comércio e dos serviços vai ser gradativa, mas ainda não há um cronograma. De acordo com Bruno Chuamba, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a administração estadual está observando o que tem acontecido em outros países e acompanhando estudos científicos. A curva de contaminação em Pernambuco também é fator determinante para a tomada de decisões em relação à retomada das atividades econômicas em território pernambucano. O jornal também noticiou que Pernambuco registrou o óbito de um bebê do sexo masculino natimorto, quando a morte acontece ainda dentro do útero materno, infectado com o novo coronavírus. Entre as notificações mais recentes no estado, também consta o óbito de uma menina de 1 ano pela Covid-19. Também mostramos o segundo dia de protestos provocados pela morte de um homem negro morto por um policial na cidade norte-americana de Minneapolis, em Minnesota. George Floyd, de 46 anos, morreu sufocado depois de ter o pescoço pressionado pelo joelho do suspeito por 10 minutos.